Fala, meus queridos. Vamos aqui para mais uma análise Board to Trade. Análise de quem nasceu para negociar. Vamos identificar aqui os principais pontos. Vamos entender qual que foi a movimentação do mercado no nosso último pregão, na última sexta-feira. Vamos alinhar aqui todo o nosso operacional, visando um altíssimo lucro, uma altíssima assertividade, com baixíssimo risco nas nossas operações. Usando para a nossa tomada de decisão de entrada nos trades, o preço, os gatilhos, as regiões já marcadas. Sem mais delongas, vamos aqui. Nós estamos no gráfico aqui de 5 minutos do mini índice e já podemos observar aqui que o mercado ele já estava com a tendência altista. A gente já veio para sexta-feira, para o pregão de sexta-feira com um viés altista, um viés de que o mercado pudesse romper a nossa barreira de continuidade, romper este ponto, essa máxima e dar seguimento e continuar subindo, continuar buscando trades mais altos. Se o mercado já faz este ponto pra gente, a gente já tinha esta figura aqui, uma figura de alto, uma figura de continuidade de movimento altista, o que a gente pode fazer? O mercado mostra no primeiro momento uma abertura aqui nesse range, neste ponto, no meio. Ele não dá continuidade, ele não abre fazendo um topo maior, ele abre no meio. Então o que a gente pode visualizar aqui nesse primeiro momento? Se o mercado já abre neste ponto, a tendência é que ele venha buscar esse fundo para dar continuidade à alta. Sim, e o mercado vem, ele busca esse fundo e até então a gente não tem uma oportunidade clara para fazer entrada. Só que aí, neste ponto aqui, nesta região já marcada, nós temos um risco-retorno muito interessante. Por quê? Porque neste ponto aqui o mercado ele vem, trabalha neste ponto aqui, trabalha nessa região e deixa aqui pra gente o candle gatilho, os candles gatilhos, a fraqueza na força vendedora, a força compradora atuante neste ponto. E como que seria a nossa entrada? A gente poderia entrar neste rompimento com stop na mínima e buscando a máxima do dia, buscando o topo que o mercado já tinha feito. Este ponto, que é literalmente o ponto onde o mercado foi buscar um risco-retorno nessa operação muito interessante. Só que neste ponto aqui já de máxima, o mercado ele se observa que ele não dá continuidade, ele não confirma um viés altista. Por quê? Porque ele forma pra gente aqui topo mais baixo do que o anterior. Ele mostra pra gente topo mais baixo do que o anterior. Então, se ele mostra um topo mais baixo do que o anterior, nós estamos claramente num ponto de baixa, num viés baixista para o mercado. Assim, poderíamos entrar para o nosso segundo trade do dia a partir do momento que ele tente a formação desse candle aqui e deixa esse pavio muito alto. Então, entrada neste ponto, stop na mínima, na máxima do candle e alvo na mínima do dia, na primeira mínima do dia. Então, um outro trade altamente lucrativo, invertendo a mão e sendo bastante dinâmico, porque a gente tem que ter isso com o mercado aberto. Se o mercado está subindo, nós vamos procurar a melhor oportunidade para compra. Se o mercado está caindo, nós vamos procurar a melhor oportunidade para venda. Só que temos que saber alinhar todo esse operacional para que o risco-retorno da operação seja bastante válido para a operação. Então, o mercado continua caindo, faz esse ponto aqui, chega neste ponto aqui. E por que a gente pode observar uma nova entrada aqui? Uma entrada bem interessante, com essa quantidade de candles que vão se formando e essa quantidade de pavio que ele vai deixando, mostrando a zona de acumulação, uma zona que o mercado está trabalhando e não está conseguindo romper de imediato. E até que ele deixa esse candle gatilho pra gente, com uma entrada muito interessante aqui, stop bem curto e alvo nosso deveria ser aqui, só que o mercado não chega, a gente tem que administrar o trade da melhor maneira. Administrar o trade está indo a nosso favor, a gente tem que ir subindo o nosso stop de acordo com a operação que está indo a nosso favor. O mercado retorna, faz novamente, vem buscar a nossa outra marcação aqui e tem dificuldade para romper de imediato. Só que aí onde que a gente vai trabalhar a nossa entrada nesse rompimento? O mercado vai ter dificuldade formando, observe, formando, vou até apagar aqui, ó,
formando topos mais baixos do que os anteriores. Então, se o mercado está com viés baixista, formando topos mais baixos do que os anteriores, a gente vai procurar as regiões de topo para efetuar a venda. Então, ele vai deixando topos e deixando candles gatilhos para a gente, para que a gente possa entrar com baixíssimo risco. Operações muito, muito interessantes. Novamente, outra aqui: entrada, stop e alvo na mínima. Só que aí a gente poderia fazer muito tranquilamente e administrando o trade. Se o trade está dando, está indo a nosso favor, só pegamos o stop nosso, o stop loss da operação, e vamos administrando ele, vamos levando ele de acordo com o que o preço está mostrando, de acordo com o que o preço, de acordo com o trade está andando a nosso favor. Mas vamos identificar aqui os principais pontos para o próximo pregão, certo? Como mercado em baixa, nós vamos marcar inicialmente os principais topos para que a região seja bem interessante, região bastante. O mercado teve muita dificuldade de continuar para cima, então nós vamos marcar todas as regiões, os topos e os fundos do mercado, como de costume. Então está aí todos as regiões já marcadas para o nosso próximo pregão do mini índice. Vamos aqui para o mini dólar. O dólar um pouco diferente, já que o índice estava caindo, o dólar tentou foi rompendo as máximas. Podemos observar que já na abertura, que ele já abre bem próximo a rompendo, deixando esse gap de alta. Só que ele já abre em uma região, na nossa região, aqui no nosso ponto inicial. E qual que é esse ponto inicial? Nossa barreira de continuidade. Então, o que ele faz? Ele deixa pra gente esse candle gatilho aqui, como a gente poderia entrar no fechamento dele, stop na mínima. E como que a gente buscaria um alvo? A gente iria retroagir todo esse movimento aqui, ó. Esse movimento de alta, a gente ia buscar ele e ia jogar ele para cá. Aí esse era o nosso alvo da operação. Só que aí entraria o nosso dinamismo, o nosso feeling de mercado, que seria a administração do trade. Se o trade está andando a nosso favor, a gente vai só administrando o stop, deixando o mercado, deixando o preço nos levar. Ele chega nessa zona aqui, neste ponto aqui, faz uma acumulação, uma acumulação muito interessante pra gente, mostrando pra gente aqui que os compradores ainda estão dominantes. Por quê? Porque o preço ele não consegue fazer um fechamento abaixo, ele não consegue formar um fundo menor. Então, se o preço está subindo, ele vai fazer um pullback, vai deixar pra gente essa entrada que foi este ponto aqui. E a gente apenas fazer entrada, uma nova reentrada, um novo trade com baixíssimo risco e altíssima lucratividade. Entrada estaria nesse rompimento, stop aqui na mínima, e alvo a gente iria buscar novamente, retroagir todo esse movimento e jogar ele lá para cima, buscar todo o movimento inicial do dia, mais um trade altamente lucrativo com baixíssimo risco. Chegando nesse ponto de máxima aqui, observem que nesse ponto aqui já tem já tem ponta vendedora atuante. Por quê? Porque eles não conseguem, o preço não consegue subir, não consegue escalonar o mercado, não consegue dar continuidade acima deste ponto. Ele vem, faz novamente um teste, tenta romper e não consegue. Novamente a ponta vendedora está atuante e novamente um trade altamente lucrativo para a gente com baixíssimo risco. Qual que seria? Olha os candles gatilhos, candles deixando para a gente os candles de entrada. Como que a gente faria essa entrada aqui? Entrada, stop na máxima, um pouco acima da máxima. E qual que seria o nosso alvo? Nosso alvo seria a mínima inicial do dia. Só que o mercado tá andando, a gente vem e trabalha nos pontos que o mercado teve dificuldade, nas barreiras de continuidade do preço. Então, essa deveria ser a nossa leitura. Lembrando que esse é o meu operacional, da forma que eu viso, da forma que eu enxergo o mercado, da forma que eu opero, buscando entradas com baixíssimo risco, comprando nas regiões de fundo e vendendo nas regiões de topo, buscando os principais pontos, sendo bastante objetivo. E vamos traçar aqui os pontos para o nosso próximo pregão, as mínimas e máximas, e o ponto onde o mercado teve sim uma certa dificuldade para rompimento. Estes são os principais pontos que a gente tem que
observar e analisar para o próximo pregão. Certo? Então está aí, galera. Vamos tomar cuidado. Mais uma semana iniciando e uma semana de muito ganho pra gente. Bora, bora e bora pro game.